frequente, eu gosto de pensar que quanto antes, melhor. Ou seja, quanto mais em cima do acontecimento, melhor. Mas muitas vezes, dependendo Perfeito. de com quem ou com que líder é que estou a falar, às vezes digo, mas às vezes, se deixar para o dia seguinte, pode ser que não seja uma má ideia. Depende. Ou seja, o mais rápido possível, desde que não seja de cabeça quente. Acho que a palavra mágica aí é possível, né? O mais rápido possível. Exato. O mais rápido possível, às vezes, não é agora. Às vezes, o mais Exatamente. rápido possível é amanhã, né? Exatamente. Eu acho que isto só não acontece quando está muito burocratizado o feedback. E quando as pessoas sabem que vão ter ali um dia, seja esse dia anual, semestral, mensal, não interessa. Mas quando há um dia marcado, há uma tendência para o líder achar que é melhor ele guardar e ir anotando, não é? E deixar tudo para só dizer nesse dia. E o problema Perfeito. disso é que a pessoa sente, então eu tive um mês, seja, que eu até já estou a exagerar, muitas vezes é um ano, que podia ter melhorado isto e só me estás a dizer agora. Exato. É muito Perfeito. frustrante, não é? Porque afinal parece que o líder, em vez de estar mais interessado em ajudar-me a crescer, está interessado em ter o que escrever nesse dia que tem que preencher alguma coisa sobre mim. E aí vê-se bem o que é que pesa mais e claro que uma pessoa sente-se desvalorizada. Nem que seja coisas boas. Mesmo coisa, não é? Elogios, se a pessoa soubesse antes, Exato. ia ter investido mais, ia ter ao menos aumentado a autoestima, que seja para estar com outra postura. E só saber naquele dia, apetece quase dizer, então, mas às vezes até a percepção que temos do líder e o respeito que temos pelo líder, está ali a pessoa a pensar, ele não me reconhece, não é? Mesmo se estivermos a falar de elogios, ele não me reconhece e só uma vez por ano é que ele tem esse reconhecimento para ser dado. E quando é algo negativo, então eu perdi meses em que eu podia ter evoluído ou ter focado nisto. E só agora é que eu estou a saber que isto é realmente importante ou que faz diferença ou que há uma consequência para a empresa deste meu comportamento. E não tive a Perfeito. oportunidade de mudar porque ninguém me disse ou não foi falado. Engraçado, eu concordo contigo no focado, mas eu dava, eu gosto por ser só uma palavra assim, simples. Eu tentava dizer, não adjetivar, ou temos que utilizar evidências observáveis ou factos. Eu gostei, vou levar comigo o teu focado, nem que depois exija mais explicação, prefiro do que. Boa. E isso que você falou do frequente, eu acho muito legal, porque eu nunca tinha pensado nisso. E agora estou pensando também nessa sua colocação. Porque é importante ter datas para dar feedback, mas isso não pode, por si só, te fazer segurar um feedback para aquela data. A Gallup tem, por exemplo, um framework de feedback, onde o feedback mais curto, ela sugere que você dê, se possível, todo dia, que é o feedback de conexão rápida, a conversa de conexão rápida, que a gente chama, e nós vamos ter um episódio aqui para falar sobre esse framework, mas, independente disso, ok, eu vou dar um feedback amanhã, por exemplo, mesmo sendo tão curto assim, eu fiz algo, eu dei um feedback para o meu liderado hoje de manhã e vou dar outro amanhã de manhã. Mas hoje à tarde, esse cara faz uma coisa legal. Pô, chama ele, ó, eu vi você fazendo tal coisa, parabéns, é isso mesmo. Porque uma coisa que passou pela minha cabeça enquanto você falava, Maga, foi, eu acho que até essa proximidade e essa velocidade no feedback demonstra para o liderado que eu estou olhando para ele, Uhum. que ele é importante. E para quem tem, por exemplo, significância, que é o meu caso, isso é muito legal, quando, pelo menos no positivo, quando no positivo alguém chega e fala, ó, eu vi você fazendo tal coisa há 5 minutos atrás, parabéns, fiquei muito feliz. Isso é muito legal para mim. E conectando o frequente com o focado, né, essas duas questões, me traz à mente também uma coisa que eu acho muito legal citar, tá mais dentro do focado até, que é não trazer para a mesa, ou pelo menos evitar trazer para a conversa, para o feedback, opiniões pessoais. Olha, eu acho que você foi muito grosso com tal cliente. Tá bom, mas o cliente reclamou? Não, então como é que você acha que eu fui grosso? É óbvio que você tem que saber, às vezes,
por exemplo, um cara que está começando, que tem pouca experiência, talvez possa ter sido mesmo, ou ele podia ter sido até mais delicado, menos, mais gentil, enfim. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, alguns líderes trazem para o feedback uma opinião pessoal. Eu acho que tem que ser assim. E aí, como a gente está falando aqui de talentos, geralmente é uma projeção de um talento dele no liderado. Por exemplo, o cara Aham. tem, sei lá, positivo alto, então ele tá vendo alguém se relacionando com um liderado dele se relacionando com uma outra pessoa, e talvez sem aquela visão positiva que o positivo tem, mas foi ok, o cara gostou e foi bom, e, enfim, atingiu os objetivos. Mas aí eu acho que não tá legal, porque o meu feedback, por conta do meu positivo, é diferente. Isso é Então, difícil ser eu acho que separado. exatamente, é importante saber separar isso, né? O que realmente ele tem que fazer, ele tem que ser. Eu acho que aqui tá a resposta. O que ele tem que fazer e não quem ele tem que ser, né? Então, ele tem que ser gentil, não interessa qual talento que ele tem que ter para fazer gentileza, para fazer empatia, para fazer atenção. Agora, o duro é quando eu projeto no outro o meu jeito de fazer aquilo. E aí eu posso estar cobrando. Por isso que é importante, quando eu falo do focado, por isso que se torna mais importante ainda, que você traga exemplos, traga resultados. Ó, tá vendo aqui, ó, essa pessoa reclamou, ou essa pessoa geralmente compra tanto, hoje ela comprou metade desse tanto, então você não foi não teve uma influência tão grande. Enfim, quanto mais você puder mensurar, mais você tira até o seu viés, que é difícil. Como a Magá disse, é bem difícil. Mas a gente, talvez indo para esse lance de mensurar, possa ter aí um ponto interessante para evitar esse tipo de projeção, né? Sim, eu concordo que tanto ao mensurar, mesmo quando às vezes é difícil de medir em termos numéricos, mas há ali um facto, como estavas a dizer, ou quando temos noção dos nossos próprios talentos, é mais fácil termos noção dos nossos pontos cegos ou dos nossos filtros e até que ponto é que é o meu positivo, no teu exemplo, ou outro qualquer, que me está a fazer olhar para isto desta forma. Será que é uma opinião? Acho que os dois juntos, estas duas noções podem fazer aqui a diferença para nos ajudar a separar, porque há sempre uma tendência a querermos que a pessoa opere da nossa maneira. E mais, eu diria, se conseguirmos também ter noção dos talentos da outra pessoa, é mais fácil Ótimo, deixarmos-la ser como ela é, não é? Ou seja, perfeito. ok, ela se calhar é porque ela tem, usando aqui o teu exemplo do positivo, se for alguém com restauração que vai apontar mais, pelo menos, sei lá, um colega, Perfeito. em vez de elogiar o trabalho do colega, se calhar mais facilmente vai ver ali um pequeno O pormenor que que não poderia está ser diferente. funcionando, Vocês lembrar uma história engraçada, foi um colega de trabalho que eu tinha que era brilhante. Mesmo, eu ficava fascinada, de boca aberta, quando via o trabalho dele. Todos os sentidos, técnico e não só. Ele fez um trabalho que enviou para a líder do departamento até, não só para a nossa líder direta, mas foi até à líder do departamento, e veio devolvido com uma sugestão de melhoria, que era o tom da cor que ele utilizou numa parte da apresentação, não era igual ao código que nos tinha sido dado da marca da empresa. E ele veio-me mostrar, a dizer, olha, ele chateado, né? Meio triste, porque o feedback foi este. E eu lembro que lhe disse, vês que é porque não tinham mais nada para te dizer? Repara, eles andaram à procura minuciosamente para ver o que é que podiam pôr para te ajudar exato. a melhorar, mas claramente eles não tinham mesmo mais nada. Aqui às vezes o meu filtro de positivo estava a sério que foram pegar com a cor do código, mas se calhar foi alguém com restauração que não teve como e notou a diferença e tinha que dizer isso porque realmente ia ficar ainda melhor se fizesse essa mudança, não é? Por isso, quando todos têm noção dos talentos uns dos outros, fica também mais fácil termos essa E diferença. isso Você acabou de ver um corte do podcast Talentos para o Sucesso.
Entra lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify. É só você procurar por Talentos para o Sucesso para assistir o episódio completo desse corte que você gostou tanto de ver agora.